Aprenda a fazer documentários em 10 horas. Aula 8. Aula 8. Pré-produção 2. Passo a passo para a realização de um documentário. Seleção do tema do documentário. Como realizar a pesquisa e o roteiro. Principais formulários a serem utilizados. Como confeccionar o plano de filmagem. Atividade prática de aprendizado. Passo a passo para a realização de um documentário. Seleção do tema do documentário. Para escolher um tema, o ideal é que o documentarista tenha pelo menos conhecimento básico sobre o assunto, ou que este seja um assunto que lhe desperte alguma curiosidade e retenha sua atenção. Assim, sua pesquisa será feita criteriosamente. É importante lembrar que o documentarista está fazendo o documentário para um público-alvo, persona, específico, e o tema tem que ser interessante para este público. Seleção do tema do documentário. Para saber se o caminho da sua ideia está correto, o documentarista deve sempre se perguntar: se eu sou a persona escolhida para ser atingida pelo conteúdo do documentário, este tema me atrairá? Se a resposta para a pergunta for positiva, então siga em frente e defina seu tema. Seleção do tema do documentário. Muitos teóricos dos documentários enfatizam seus principais elementos. Estes elementos devem ser utilizados desde a idealização da obra até sua finalização. O documentarista John Corner, professor da Universidade de Liverpool, acredita que existem 5 elementos essenciais para o documentário, a saber: seleção do tema do documentário. Os 5 elementos do documentário: 1. Observação. 2. Entrevista. 3. Dramatização. 4. Mise-en-scène, elemento de cena. 5. Exposição. Seleção do tema do documentário. 1. Observação. A maioria dos documentários inclui observações. Normalmente, a produção finge que a câmera está invisível, o que coloca o público como uma testemunha ocular. As observações também são utilizadas como evidência para entrevistas. No entanto, eles foram criticados por retratar os participantes como objetos em vez de sujeitos. Ao lado, um exemplo de observação. Seleção do tema do documentário. 2. Entrevista. Os documentários baseiam-se em entrevistas e estas são utilizadas para apoiar ou contrastar com a observação. O entrevistador pode ser visto ou invisível e imagens são frequentemente reproduzidas para ancorar o significado e tornar as entrevistas mais interessantes. Os documentaristas têm a opção de intercalar fragmentos de entrevistas com outro material ou apenas deixar a entrevista correr. Ao lado, um exemplo de entrevista. Seleção do tema do documentário. 3. Dramatização. Isso é feito por meio do elemento observacional. A dramatização é utilizada para criar uma sensação de conflito e construir argumentos. Através da dramatização, também o público é colocado como uma testemunha ocular e eles retratam as pessoas nos eventos com base em fatos. Ao lado, um exemplo de dramatização. Seleção do tema do documentário. 4. Mise-en-scène, elemento de cena. O elemento de cena ou mise-en-scène é utilizado nos documentários para construir a realidade. O mise-en-scène é extremamente importante e deve ser relevante para o documentário.
inclui coisas como cenário, adereços, figurino, maquiagem, iluminação e cor. Ao lado, um exemplo de mise-en-scène. Seleção do tema do documentário. 5. Exposição. Esse elemento do documentário revela qual argumento está sendo explorado, ou seja, o tema do documentário. Isso é feito por meio de descrição e comentários. A exposição pode ser óbvia, direta ou indireta e, finalmente, pode ser ocultada. Os documentários também podem deixar que o público decida por si mesmo. Ao lado, um exemplo de exposição. Seleção do tema do documentário. Para se inspirar na seleção do tema, assista ao documentário Flores do Meu Bairro, 2019. Se desejar, assista também no YouTube. Você é da Rua da Palha. Então já começa todo o preconceito a partir daí. E o triste disso é que os anos passam e o preconceito ele persiste. É uma maldita herança cultural. O preconceito é uma opinião desfavorável, que não é baseada em exames críticos, mas que é concebida unicamente em um sentimento hostil, motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. Essa definição se adequa à discriminação que os moradores da Rua do Rosário sofrem. Essa rua também é conhecida como Rua da Palha, por antigamente as moradias serem feitas de palha, e está localizada no sudeste da cidade de Aliança, no interior de Pernambuco, e sempre recebeu estranhamento e aversão por parte da população restante da cidade. Esse preconceito é derivado da nossa história. Antigamente, quando surgiu a comunidade do Rosário, ou da Rua da Palha, como alguns chamam, esse povoado surgiu em torno da igreja, denominada Igreja do Rosário, e ali próximo também surgiram algumas casas onde funcionavam os antigos cabarés da cidade. Quando ali era o prostíbulo, a gente sempre tinha aquela situação de mortes, era frequente. Mas, infelizmente, as pessoas estão se conscientizando mais. Veio o programa da família com o PSF aqui, que ajuda bastante, conscientizando as famílias, orientando, e a gente está progredindo, né? Tudo bem que em toda a história do Brasil a violência e a opressão esteve presente. Não podemos simplesmente dizer que não existe e apagá-la de nossa origem, mas a intolerância para com moradores de regiões mais carentes no Brasil cresce a cada ano. A maior carência aqui é de amor e alimento. Tem muitas famílias que infelizmente não têm. A situação é muito precária. Eu acho que é o bairro. Desculpa. É o bairro mais carente de Aliança, é a Rua do Rosário. A Rua da Palha. O tempo passou, a história mudou, mas o preconceito ficou. Projetos nasceram, programas sociais foram implantados, flores brotaram. Mas o estigma de bairro de gente ruim, até hoje, assombra e interfere na vida dos moradores da localidade. Quando a gente vai para um lugar e diz que era rodar para as pessoas olham para a gente assim, meu Deus. Ia pegar um ônibus para ir para a faculdade, aconteceu uma situação semelhante, de uma pessoa me tratar mal exatamente por isso, por eu fazer parte, por eu ser da Rua da Palha ou do bairro do Rosário. Ensinar ali, trabalhar ali, tu não tem medo não. Eu disse, não, eu trabalho aqui de manhã, tarde, de noite, graças a Deus. Aonde tem as pessoas rir, não é só aqui no bairro do Rosário. Tem em todo canto, tem gente ri e tem gente boa. Bairro do Rosário, início da nossa história. Para alguns, Rua da Palha. Para outros, Bairro do Rosário. Para tantos outros, Bela Vista. Para muitos mesmo, outra cidade, outro lugar, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Berlim Oriental. Alguns estabeleceram rótulos, outros estabelecem muros, barreiras misturam. Uns fingem não enxergar, mas a outra cidade
não se sublima. Meu nome é Josias Manuel dos Santos, tenho 24 anos e sou engenheiro civil. Eu sou o exemplo vivo de desconstrução do preconceito que as pessoas têm contra os habitantes da minha comunidade. Quantas mudas de flores terão de ser arrancadas de jardins tão promissores para fazer com que as nossas autoridades enxerguem não apenas aquilo que eles querem ver. Verdade e realidade. É fundamental que os documentaristas se livrem da fantasia de que o documentário pode ser uma representação não problemática da realidade e que a verdade pode ser convenientemente dispensada e revelada. Dennis O'Rourke. Como realizar a pesquisa e o roteiro? Estes dois tópicos explicaremos separadamente. Assim, o seu entendimento e fixação do aprendizado serão mais fáceis. 1. Como realizar as pesquisas. 2. Como escrever o roteiro. Como realizar a pesquisa e o roteiro. 1. Como realizar as pesquisas. Antes de iniciar as pesquisas, o documentarista deve programar como estas serão realizadas, quais fontes serão consultadas, internet, bibliotecas, museus, instituições públicas e privadas, por exemplo, e qual a linha de pesquisa. Isto fará com que ele não perca o foco quando estiver colhendo as informações. Como realizar a pesquisa e o roteiro. 1. Como realizar as pesquisas. Também deve fazer um checklist com os tópicos a serem pesquisados e ir ajustando estes conforme forem aparecendo questões relevantes para serem registradas. Como realizar a pesquisa e o roteiro. 1. Como realizar as pesquisas. Com o checklist em mãos, o documentarista deve iniciar pelas fontes que julgar mais fáceis, anotando e catalogando tudo. Lembre-se de que toda informação é importante. Não se esqueça das referências bibliográficas. Como realizar a pesquisa e o roteiro. 1. Como realizar as pesquisas. O documentarista tem que ter em mente que antes de começar a filmar, ele deve dominar o assunto que será documentado, mesmo que este nível de domínio seja básico. Então, é essencial que ele leia com muita atenção todo o conteúdo pesquisado, analisando o que realmente é importante e o que pode ser excluído. Como realizar a pesquisa e o roteiro? Tá, tudo bem. Vamos exemplificar. Vamos tomar como exemplo um documentário sobre a ideia principal, ensino público. Em seguida, a partir dessa ideia, o documentarista deverá escolher um tema, como por exemplo, o ensino público na periferia da cidade de São Bernardo do Campo. Antes de iniciar as pesquisas para o tema escolhido, o documentarista deverá se atentar para a amplitude do assunto e reduzir para uma época, uma situação, uma dor. Como realizar a pesquisa e o roteiro.
continuando o nosso exemplo. E ainda, levando em conta o momento atual, vamos reduzir o período, tempo, para o pós-pandemia. Reduzindo o campo de pesquisa, temos um novo tema: o ensino público na periferia da cidade de São Bernardo do Campo após a pandemia. Agora temos a ideia principal, o novo tema e o período definidos. Agora podemos iniciar as pesquisas. Como realizar a pesquisa e o roteiro? Considerações para a pesquisa. Quando for um assunto muito amplo como este, o documentarista deve estipular uma data ou um período, ou fazer comparações entre um período e outro, reduzindo o campo de pesquisa. Ele também deve seguir a linha de pesquisa de como ficou a relação dos professores com os alunos após a suspensão das aulas, as restrições, as dificuldades enfrentadas, etc. Lembre-se, é muito importante buscar todas as informações em fontes confiáveis. Procure informações sobre o assunto na internet, bibliotecas, museus e instituições públicas e privadas que permitam realizar pesquisas e consultas públicas. Como realizar a pesquisa e o roteiro? Para este tema e tantos outros, o documentarista deve lembrar que este é um assunto de âmbito da gestão pública. Assim, ele deve se questionar se este é o caminho da pesquisa. Periodicamente, o documentarista deve rever as anotações realizadas para que identifique se a pesquisa continua no assunto principal, atualizada, e se segue os critérios iniciais. E não se esqueça de fazer uma faxina no conteúdo. Assim você evitará desperdícios no decorrer da realização do documentário. Sons e imagens. O que distingue um documentário é a representação dos sons e das imagens da realidade. John R. Corner. Como realizar a pesquisa e o roteiro? 2. Como escrever o roteiro? Vamos imaginar que o roteiro seja escrito pelo próprio documentarista. Então, escrever o roteiro será seu maior desafio, pois ele precisará tirar da sua cabeça todo o conhecimento no assunto pesquisado e colocar no papel. Aqui, ele tem que usar toda a sua criatividade e contar sua história, fato a fato, fala a fala, personagem a personagem. Este é o momento de vivenciar antecipadamente tudo o que será filmado, fotografado, falado. Como realizar a pesquisa e o roteiro? 2. Como escrever o roteiro? De posse de todas as anotações feitas durante as pesquisas e com o pré-roteiro feito para integrar o briefing, se não lembrar, assista novamente a aula 7. O ideal é organizar e planejar como será contada a história que dará origem ao documentário. Como realizar a pesquisa e o roteiro? 2. Como escrever o roteiro? Agora, escreva a ideia principal, o objetivo do documentário. Descreva os personagens que serão entrevistados. Relate fatos que motivaram a escolher o assunto e qual é o ganho para a sociedade que o documentário proporcionará. Com muita criatividade, imagine as cenas quadro a quadro e anote tudo. Ao lado, um modelo do quadro a quadro de um documentário. Como realizar a pesquisa e o roteiro? 2. Como escrever o roteiro? Se for um documentário de tema pré-definido, escreva as questões que serão feitas aos personagens e imagine as possíveis respostas. Se for um documentário livre, não existirá esse roteiro, mas as cenas devem ser pré-definidas para que a filmagem siga uma orientação lógica. Como realizar a pesquisa e o roteiro? 2. Como escrever o roteiro? O roteirista
Ou o documentarista, se ele escrever o roteiro, pode fazer um rascunho que lhe dará uma diretriz e depois pode reescrever todo o conteúdo dentro dos padrões pré-estabelecidos pela indústria do cinema ou TV. Como realizar a pesquisa e o roteiro? O roteirista tem que manter em mente que o seu roteiro é o mapa que o espectador seguirá durante a jornada da visualização do documentário. Ou seja, ele deve ter começo, meio e fim, manter a atenção e o interesse de quem assiste. O começo traz a questão principal, o meio desenrola toda a trama e o final propõe a solução para o problema. Qualquer deslize numa destas etapas poderá transformar o documentário num verdadeiro desastre, independente dos esforços empregados em sua execução. O roteiro não é imutável, ele pode sofrer alterações durante todo o processo de filmagem. Ao lado, o roteiro autografado da série Friends. Exemplo de roteiro, formato Master Series. Trecho de Cidade de Deus, roteiro de Braulio Mantovani e baseado no romance de Paulo Lins, fonte Academia Internacional de Cinema. Cabeçalho de cena, linha descrevendo local e hora do dia da cena. INT é usado para ambiente interno e EXT é usado para ambiente externo. Pode conter número da cena. Ação, descrição narrativa do que ocorre na cena. Personagem. O nome do personagem deve sempre estar acima de sua fala no diálogo. Em sua primeira aparição, seu nome é seguido de uma breve descrição das suas características. Diálogo, linhas de fala do personagem. Número da página, número da cena. VO ou SO, parênteses usados ao lado do nome do personagem, indicado se é VO, voice over, é quando a voz é do narrador, ou SO, screen over, é quando o personagem não está presente em cena, mas fala. Mais e continuação. Usar mais ao final de uma página e continuação no início da seguinte, quando a fala de um personagem continua de uma página para outra. Como fazer um roteiro de documentário? A seguir, assista ao vídeo do canal Documentar, explicando como fazer um roteiro de documentário. Se desejar, assista também no YouTube. Como se fazer um roteiro consistente de documentário? Ou melhor, para que fazer um roteiro de documentário? Tá aí uma boa coisa para a gente começar a pensar. Para início de conversa, a gente pode pensar em duas coisas. Uma é por que se fazer um roteiro para um documentário e outra é pensar no que a gente aprende nos manuais de roteiro. Muito se discute sobre por que fazer um roteiro de documentário, afinal de contas a gente está falando de não ficção, a gente está falando da realidade, então muitas pessoas têm dificuldade em pensar como roteirizar isso, como a gente vai querer fazer um exercício de adivinhação, ou o que é mais legal do documentário é justamente você se jogar no desconhecido e deixar as coisas acontecerem da maneira que elas são. Isso é um ponto de vista, mas muitas vezes quando você está desenvolvendo um projeto, você precisa apresentar alguma coisa, não só para quem está pagando esse projeto, para quem está financiando esse projeto, mas para quem está trabalhando com você. É super importante. Então, os roteiros, eles são um exercício de adivinhação mesmo. Você tem que prever as coisas. Um roteiro de documentário, a gente vai prever histórias que possam acontecer. E pode ser que elas aconteçam ou pode ser que elas não aconteçam. Mas quanto mais a sua história estiver prevista, melhor você vai se preparar para conseguir filmar ela. O segundo aspecto vem do fato de que quando a gente estuda roteiros de documentário, normalmente a gente estuda nos manuais de roteiro de ficção, como esse do Sid Field, por exemplo, ou um monte de outros. Eu tenho um monte aqui. Invariavelmente, eles falam coisas
razoavelmente parecidas. Claro que cada um vai ter seu método, cada um vai ter as suas ideias, mas eles se encontram em muitos aspectos, porque eles são manuais de roteiro de ficção e eles têm as suas técnicas para fazer isso. Uma das coisas que todo manual de roteiro vai falar é que toda história precisa ter início, meio e fim. E é claro que toda história vai ter início, meio e fim, mas eu particularmente não acho que a gente precisa se preocupar tanto com isso. E você pode achar engraçado. Quem vai determinar o início, o meio e o fim dessa história vai ser o próprio filme, vai ser as coisas que você começa a assistir o filme e ele vai se desenrolar na sua frente. Em documentário, é muito comum a gente começar o filme pelo final, por exemplo, quando você expõe uma ideia ou expõe alguma coisa que aconteceu e depois você passa o filme desenrolando e desenvolvendo como é que você chegou àquela ideia. Então, quando a gente começa a pensar um roteiro de documentário, já pensando que a história tem um começo, meio e fim, a gente acaba se atrelando muito a uma ideia muito linear de cinema, uma ideia muito básica, quando na verdade tudo que a gente vai fazer quando a gente vai construir um roteiro é desconstruir essa ideia e pensar que o início, meio e fim ele vai acontecer naturalmente depois que o filme estiver pronto. O que você tem que pensar antes é como você vai desenrolar, como você vai fazer essa história se desenvolver na frente do espectador. Então vamos lá, vamos pensar um passo a passo de como fazer um roteiro de documentário, como ele sai da sua cabeça e vai para o papel. Para mim, quase todos esses outros manuais de roteiro ensinam, a gente faz isso com fichas, com papelzinho. Eu nem gosto muito de post-it ou de aquelas fichas pauta que a gente usava no colégio. Eu prefiro pegar papel sulfite, papel A4, cortar ele inteiro em pedaços do tamanho que cada filme vai ter um tamanho diferente, mas eu prefiro cortar eles e ir escrevendo nos papeizinhos. Por quê? Porque essa é a maneira que você vai usar para desconstruir o seu filme. Então, já separa os papeizinhos para a gente tentar começar a pensar nessa história. Passo 1, a gente já falou em outros vídeos, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a escrever um roteiro é a pesquisa. E talvez aquela pesquisa que você fez inteira lá antes de começar, seja a hora de você começar a botar ela nesses papeizinhos. Como? Você pode fazer papeizinhos para o seu protagonista, para os seus temas, para as perguntas que você quer fazer, as histórias que você quer contar, as histórias que você já conhece, as histórias que você já sabe, as histórias que você sabe que não podem faltar. Cada uma delas escreve num papel, porque você vai começar a espalhar isso numa mesa e seu filme naturalmente vai começar a se desenhar. E você vai ver que um roteiro ele começa a surgir assim. Para mim, a minha maneira de fazer, o ideal é ir juntando peças, é como um quebra-cabeças. Um roteiro nada mais é do que um quebra-cabeças. A gente vai criando peças para juntar elas depois. Mas primeiro é um exercício de criatividade para a gente criar essas peças. E a maneira que a gente tem para criar essas peças é com pesquisa. Uma coisa muito importante para a gente saber sobre roteiro é que roteiro não é literatura. Você não precisa escrever um texto lindo. Roteiro é muito mais parecido com uma receita de bolo. Ele é importante para a gente saber para onde a gente está indo, como essa história vai ser contada. Então, você não precisa escrever bonito. Primeiro, esqueça os adjetivos. Os adjetivos são péssimos para escrever roteiro. Muito melhor do que você dizer que uma casa é linda é você descrever como é essa casa. Ah, a casa é grande, ela é amarela, ela tem janelas grandes e ela é bem desenhada de uma forma inspirada numa arquitetura tal. Aí sim você está escrevendo como uma receita de bolo. Então lembra disso. Às vezes é muito melhor escrever com tópicos, ser direto ao assunto para pensar o que você realmente precisa, quem está naquela cena, o que vai acontecer. Então, por mais que você queira fazer um filme totalmente espontâneo, por exemplo, e você não quer prever muitas coisas, preveja que você não quer prever. E isso vai fazer parte do seu roteiro. Então você vai escrever no seu roteiro, olha, nessa cena a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente vai a tal lugar e vai provocar tal coisa. Assim você vai conseguir entender o que vai acontecer, porque o roteiro ele deve servir como um mapa. Você está fazendo nada mais do que um mapa para você conseguir trabalhar em cima dele. Seja um documentário de 3 minutos, seja um longa-metragem, só com isso você já vai ter uma ideia bem clara e visual do que você está fazendo. Porque depois, uma coisa que você pode fazer, pensando no desenvolvimento do roteiro, é você pegar uma cena específica e escrever ela. Porque daí quanto mais apurado, quanto mais decodificado for o seu roteiro para aquela cena específica, mais você vai conseguir se comunicar com as pessoas que estão trabalhando com você para ela ficar o mais parecido possível
com o que você está vendo. Outra coisa que a gente aprende nos manuais de roteiro são os famosos turning points. São os pontos de virada. São as informações que vão te levar para um lado ou para o outro. O Sid Field, por exemplo, diz que você tem que ter turning points precisos em tempos precisos. No minuto 2 você tem que ter um turning point tal. No minuto 4 você tem que ter um turning point tal. E pensar que você pode ter turning points o tempo inteiro. Você está ali para jogar com o espectador de um lado para o outro, como se fosse uma partida de ping-pong. Quanto mais você inverter a expectativa dele e jogar ele para um lado e para o outro, mais você vai conseguir entreter ele, fazer com que ele esteja dentro da sua história. Mas como é que eu faço isso com um documentário? O documentário ele é construído normalmente de uma maneira diferente, né? As cenas são interrompidas, você tem uma entrevista longuíssima que você divide ao longo do filme, você tem cenas longas que você vai dividindo e vai misturando com outras, vai trabalhando justaposição, que é quando uma cena junto com a outra trazem um novo significado. Então, diferente da ficção, no documentário, a maneira de você trabalhar os turning points é você tentar fazer com o espectador um jogo de o que você vai revelar para ele. O roteiro acaba sendo como uma espécie de striptease de uma história. Você vai contando para ele aos poucos. Talvez você possa começar revelando uma coisa muito forte para ele ficar engajado. Depois você vai revelando aspectos mais simples da trama. Para quê? Para você sempre... Esses são os nossos turning points. Esses são a nossa maneira de jogar na não ficção. Você simplesmente encontrar a maneira de como você revela as histórias. Quanto mais você conseguir jogar a sua história para um lado e para o outro, só revelando elas aos poucos, melhor vai ser o seu roteiro. É claro que todo filme tem começo, meio e fim, e naturalmente quando você for desenhando esse roteiro e quando você for mudando essas peças no tabuleiro, elas vão se posicionar de uma maneira que o filme vai ter um começo, meio e fim. Mas a coisa mais importante para você pensar é o começo. O começo do filme, principalmente no documentário, é o mais importante. Uma lição que a gente pode aprender dos manuais de roteiro de ficção é que no começo do filme você já tem que entregar quem são seus protagonistas, qual é a motivação deles, qual é o problema que ele precisa resolver, o que vai acontecer nessa história, qual é a busca que o seu protagonista está fazendo. E o seu protagonista num documentário muitas vezes pode ser uma pessoa, mas eventualmente seu protagonista pode ser um lugar, ou o protagonista pode ser a própria história. Então, o início do filme é fundamental que você deixe claro que história é essa e com que você está jogando, quais são os elementos que você tem. Não adianta você começar um filme de um jeito e aos poucos ele virando outro filme. Isso é muito importante quando você estiver escrevendo um roteiro no documentário, que é quais são as regras do jogo que você vai convidar o espectador para assistir. Os elementos que vão compor a sua trama, os elementos que vão compor a sua narrativa, é importante que eles estejam todos ali apresentados no começo do filme, porque assim o espectador vai ficar mais confortável para embarcar nessa história e não vai ter um susto no meio do caminho. Você, mas esse filme também tem isso? Você faz um filme todo de entrevista e no meio do filme você tem uma cena de 15 minutos toda observacional? É importante que você meça, e o roteiro é importante para você ter essa ideia visual de como a sua história está sendo contada e você conseguir equilibrar esses elementos que você tem para usar que contam essa história. Então, recapitulando, como você vai criar esse roteiro? Você vai fazer as fichas dizendo cena 1. Não, mentira, não boto cena 1, boto cena, porque a cena 1 pode virar cena 10. Então você bota lá, cena, fulano de tal vai à padaria. Outra cena, acompanhamos o protagonista se arrumando em frente a um espelho. Cena 3, estamos num comício e acompanhamos nosso protagonista fazendo alguma coisa lá. Junta todas as cenas que você possa imaginar. Tenta propor coisas, não pense só no que você já viu. Tenta imaginar, nesse momento é hora de ser criativo, então tenta imaginar coisas que possam acontecer, lugares que você possa levar o seu protagonista, os seus personagens. Pensa que você pode criar histórias e não ficar à mercê das histórias que já existem. Assim, depois de um exercício de criatividade, a ideia é que você tenha muitos papeizinhos desse. Uma vez que você tenha muitos papeizinhos desse, você pode ordenar eles. Eu gosto de ordenar numa cartolina, boto tudo em cima de uma cartolina e ordeno esses papeizinhos. Para quê? Porque depois você vai ver que aquela cena estava no meio, porque você
porque ela caiu ali, ela daria uma ótima cena para começar, por exemplo, o seu filme. Ou a cena que você tinha pensado para começar, ela pode ir lá para o final. Isso tudo é importante que você faça nesse primeiro roteiro, porque daí você vai jogar com isso e quando você for filmar, você vai entender mais ou menos aonde essa cena que você está filmando poderia entrar. Uma vez que você construiu todo o seu roteiro, você tem uma timeline ali com todas as suas historinhas e todos os seus papeizinhos, você pode transformar isso num roteiro formatado. E como é que é esse roteiro formatado? Existem dois tipos de formatação de roteiro. O que é mais usado para ficção, que é esse tipo de formatação clássica, onde você tem sempre a descrição da cena, alinhada à esquerda, e aí você tem o personagem, o que ele fala, o que acontece, uma descrição do que está acontecendo. Ou o outro formato, que é o formato de áudio e vídeo, que é você ver o que está acontecendo, então você tem uma descrição das cenas numa coluna, e você vê o que está sendo dito, ou o que você está ouvindo na outra coluna. Para documentário é o tipo de roteiro mais objetivo e mais fácil de se trabalhar. E aí é a hora de ser criativo, aí é a hora de deixar as cenas mais bonitas, você pegar as coisas que você já escreveu e simplesmente contar elas de uma maneira que você mesmo vai conseguir entender e saber na hora como filmar elas, ou como você espera que alguém filme elas. Um roteiro bem feito se conta 1 minuto por página, mas essa conta é bem vaga, principalmente no documentário, porque depois isso pode acontecer milhões de coisas, mas para você entregar um roteiro para uma empresa que te contratou, tenha certeza que é a maneira que você vai conseguir expressar melhor as suas ideias, porque ele vai conseguir ler aquele roteiro e vai conseguir navegar pelo aquele filme, sabendo exatamente o que ele vai ver e o que ele vai ouvir. Uma vez que você tem isso pronto e você vai filmar, aí muda completamente o jogo. Você vai pegar de novo isso e vai desconstruir para fazer uma ordem de filmagem. A gente vai contar sobre ordem de filmagem em outro vídeo. Mas a coisa mais importante de você saber aqui é que uma vez que você levou esse roteiro para filmar, quando ele voltar, ele vai ser outra coisa, porque a gente está falando de não ficção. Então, todas as coisas que você previu, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem não acontecer. Não tem problema nenhum, é ótimo, na verdade. Quanto mais surpreso você tiver, provavelmente mais divertido vai ser para você mesmo começar a preparar um segundo roteiro, que é o roteiro de montagem. Isso aí a gente pode falar num próximo vídeo. Formulários a serem utilizados. Os principais formulários a serem utilizados pelo documentarista dependerá do tipo e tamanho de cada obra, pois não há um padrão definido. Normalmente, você necessitará de 1. Orçamento, 2. Briefing, 3. Cronograma, 4. Roteiro, 5. Plano de filmagem, 6. Storyboard ou Storyline, 7. Formulários de autorização, 8, entre outros. Como confeccionar o plano de filmagem? O plano de filmagem na pré-produção nada mais é que uma prévia das intenções de filmagem do documentarista. Alguns documentaristas preferem fazer, no lugar do plano de filmagem, um storyboard ou um storyline. Neste caso, você escolhe o que vai adotar para o seu documentário. Veja ao lado um modelo de plano de filmagem. Atividade prática de aprendizado. Na atividade prática da aula 8 do nosso curso, com base nas aulas anteriores, vamos continuar com o piloto do nosso documentário. Faça então o seguinte e participe mais uma vez. Ideia. Com a ideia principal definida, coloque-a no papel e determine o ponto de início da pesquisa para a realização do nosso documentário. Pesquisa. Elabore a pesquisa do tema proposto. Elabore um relatório com o resultado da pesquisa e um pré-roteiro. Envie. Coloque tudo isso em um relatório de atividade e envie para o professor no e-mail informado no início do nosso curso, na aula número 1, com o assunto Relatório de Atividade, aula número 8 e o seu nome. Você está com dúvidas sobre esta ou as outras aulas?
Se você tiver alguma dúvida sobre esta ou qualquer outra aula, envia-a para o professor no e-mail informado no início do nosso curso, na aula número 1, com o assunto Dúvida, seu nome, que responderemos o quanto antes. Abraços e até a próxima aula!